Imagine um mundo industrial onde você precisa cortar e moldar os materiais mais resistentes já criados pelo homem. Pense em aço endurecido ou ligas espaciais. Para vencer essa batalha, a ferramenta de corte deve ser muito mais dura do que a própria armadura que ela enfrenta. Mas como criar um objeto capaz de suportar 6.192 graus Fahrenheit sem derreter? Conheça o herói invisível que sustenta a engenharia moderna, o carbeto de tungstênio. Sem esses materiais, a precisão e a velocidade da indústria moderna seriam impossíveis, desde a fabricação de motores de aeronaves até os menores componentes eletrônicos. Se você procura a base para construir uma ferramenta capaz de superar qualquer outra, precisa começar com um elemento único: o tungstênio. Ele ocupa uma posição solitária na tabela periódica, onde suas propriedades físicas simplesmente não têm rival. O primeiro superpoder é a resistência ao calor. O tungstênio é o campeão absoluto entre todos os metais conhecidos quando se trata de ponto de fusão. Estamos falando de fenomenais 6.192 graus Fahrenheit. Para colocar essa escala em perspectiva, o ferro que já consideramos forte derrete a uma temperatura que mal ultrapassa os 2.700 graus. Essa resistência extrema é a prova direta da força extraordinária de suas ligações atômicas internas. O tungstênio simplesmente se recusa a se render ao calor, tornando-se insubstituível para ferramentas que operam sob estresse térmico extremo. Mas suas vantagens vão muito além da temperatura. Ele possui uma densidade incrível. É extraordinariamente pesado, quase 1,7 vezes mais denso que o chumbo. Essa massa maciça fornece a inércia necessária para manter a estabilidade, mesmo em velocidades de corte vertiginosas. Uma ferramenta feita com ele não vibra nem desvia, garantindo uma precisão cirúrgica. Além disso, ele possui confiabilidade geométrica. Quando uma broca aquece a centenas de graus, o tungstênio mantém sua forma com precisão de nível micron, exibindo deformação zero. No entanto, existe uma armadilha. O tungstênio puro, por si só, embora seja refratário e denso, simplesmente não é duro o suficiente. E pior, ele é propenso à fragilidade para uso direto como ferramenta de corte. Seu potencial só é totalmente liberado quando ele se transforma em sua forma de super-herói. O verdadeiro poder inigualável surge quando ele entra em uma poderosa reação química com o carbono, formando o lendário carbeto de tungstênio. Este é um material cerâmico produzido pelo aquecimento de uma mistura de pós de tungstênio e carbono a altas temperaturas. A estrutura do carbeto de tungstênio é caracterizada por ligações covalentes, que são muito mais fortes do que as ligações metálicas típicas. Esses cristais estão entre os materiais mais duros conhecidos no planeta. Sua dureza na escala Vickers excede 2.500 HV. Ele fica apenas um pouco abaixo do diamante, que marca 10.000 HV. Comparado ao aço endurecido mais resistente, o carbeto de tungstênio é aproximadamente 2 vezes mais duro. Mas, embora seja incrivelmente duro, ele também é muito frágil, semelhante à cerâmica. Se você usasse carbeto de tungstênio puro para uma ferramenta, ele simplesmente racharia durante a primeira carga de impacto ou vibração. Para eliminar essa fragilidade e dar ao material a tenacidade necessária, ou seja, a capacidade de absorver energia de impacto sem falhar, usamos uma fase de ligação metálica, mais comumente o cobalto. Mas surge uma questão de engenharia. Como você cria uma ferramenta perfeita a partir de um material que só derrete a 6.000 graus? A fundição convencional não tem a menor chance. O carbeto de tungstênio é teimoso demais e não cede aos fornos industriais padrão. Então, para criar esses titãs de corte, insertos e brocas, você precisa da magia da engenharia de alta tecnologia, a metalurgia do pó. Primeiro, pegamos 2 ingredientes principais: pó ultrafino de carbeto de tungstênio, que é nossa fundação super dura, e pó de cobalto. O cobalto será nosso futuro cimento e amortecedor de choque.
Eles são cuidadosamente misturados em uma proporção precisa, pois o equilíbrio é crítico aqui. Menos cobalto dá dureza máxima, mais fragilidade. Mais cobalto torna a ferramenta mais resistente ao impacto, embora ligeiramente menos dura. Após a mistura é prensada sob pressão colossal, formando peças brutas perfeitamente precisas. É como criar um produto cru, ainda não queimado, mas já moldado. A verdadeira transformação acontece em fornos especiais, a vácuo ou hidrogênio, durante um processo chamado sinterização. A temperatura sobe lenta, mas constantemente, até ultrapassar um ponto crítico. Nesse momento, o cobalto, sendo o metal mais complacente, derrete. Enquanto isso, os cristais superduros de carbeto de tungstênio permanecem completamente não derretidos. Esta é a fase líquida. O cobalto fundido, como um rio, inunda cada lacuna entre os grãos de tungstênio. Ele age como um agente de ligação, envolvendo firmemente cada grão superduro. A estrutura assume a aparência de uma parede de tijolos perfeita, onde os grãos de tungstênio são os tijolos e o cobalto é a argamassa. Após o resfriamento, obtemos um carbeto cimentado, que demonstra uma sinergia fenomenal. Ele tem dureza comparável à do diamante, mas graças à matriz de cobalto, tem força e tenacidade suficientes para suportar os impactos e vibrações inevitáveis durante o corte. É essa combinação perfeita que permite que essas ferramentas despretensiosas cortem até o aço endurecido, mais resistente, e ligas exóticas, sem qualquer desgaste perceptível. O ferramental de carbeto de tungstênio é tão crítico que cerca de 50% de todo o tungstênio extraído no mundo vai para sua fabricação. Isso destaca sua importância estratégica para a economia global e a indústria. As aplicações desses heróis desconhecidos abrangem praticamente todas as indústrias que requerem usinagem de metal. Fresas, ferramentas de torno e brocas com insertos de carbeto formam a espinha dorsal para a fabricação de blocos de motores, transmissões e turbinas. Eles permitem o corte em altas velocidades, aumentando drasticamente a produtividade. Na mineração e extração, brocas construídas sobre carbeto de tungstênio são essenciais para penetrar nas formações rochosas mais duras e no granito. Nenhuma operação moderna de mineração ou perfuração de petróleo e gás é possível sem esta tecnologia. A usinagem de titânio e ligas de níquel resistentes ao calor, usadas em lâminas de turbinas, exige ferramentas que possam suportar temperaturas extremas e interação química. Ferramentas de carbeto, muitas vezes com revestimentos adicionais como nitreto de titânio, são a única solução prática. Eles também são usados para criar matrizes para estampagem e componentes resistentes ao desgaste em bombas e válvulas. O valor total do mercado global de ligas duras à base de carbeto de tungstênio é estimado em dezenas de bilhões de dólares anualmente. Esta é uma indústria de alta margem criticamente importante, porque o ferramental de qualidade, embora caro, se paga muitas vezes através do aumento da velocidade e precisão da usinagem. A vida útil de um inserto de corte de carbeto pode ser extraordinariamente longa. Em alguns casos, um inserto pode usinar várias toneladas de material antes de precisar de substituição ou afiação. Isso excede em muito o aço rápido, que requer substituição frequente. O tungstênio é um metal estratégico e relativamente raro, tornando sua reciclagem vitalmente importante. De acordo com estimativas, uma porcentagem significativa, às vezes até 30% do tungstênio, usado na fabricação de novas ligas duras, vem de ferramentas recicladas e gastas. Isso economiza energia e reduz a dependência da extração de minério primário. Olhe para a peça final. Nós pegamos um pó cinza e o transformamos em um titã industrial, capaz de cortar montanhas e moldar o futuro. O carbeto de tungstênio é a prova de que a verdadeira força não é apenas resistir, mas prevalecer onde outros materiais falham. É a união perfeita entre a dureza do diamante e a engenharia humana. Existe uma força invisível que move o nosso mundo moderno. Não é magia, embora pareça. Está no seu telemóvel, no seu computador, nos altifalantes que tocam a sua música. Está nos hospitais, dentro das máquinas de ressonância magnética que salvam vidas. Está nos carros elétricos que conduzimos
e nas turbinas gigantes que geram a nossa energia limpa. Todos os anos, o mundo gasta mais de 20 mil milhões de dólares nestes pedaços de metal aparentemente vulgares. São ímãs. Mas não são os ímãs que tem no seu frigorífico. São super ímãs, o coração pulsante da nossa tecnologia. E aqui está o segredo que define o nosso futuro. Mais de 90% de toda a produção mundial destes ímãs está nas mãos de um único país. Uma nação que detém, literalmente, o interruptor de ligar e desligar da civilização moderna. O que aconteceria à nossa economia, aos nossos transportes, à nossa energia, se esse interruptor fosse, de repente, desligado? A viagem para descobrir a resposta começa nas profundezas da Terra, numa paisagem de poder bruto. Tudo começa com um conjunto de minerais especiais, conhecidos como terras raras. E nesta arena, a China domina o jogo de forma quase absoluta, controlando mais de 90% de toda a refinação e fabrico do mundo. Para solidificar este domínio, a partir de 2025, o governo chinês introduziu novos regulamentos de exportação. Isto significa que qualquer produto, seja um motor de carro elétrico ou um componente de avião de caça, que contenha a mais pequena fração de terras raras chinesas, precisa de uma licença de aprovação de Pequim para ser vendido. É uma alavanca estratégica apontada ao coração da indústria ocidental. Mas antes de se tornar uma arma política, tem de ser arrancado da terra. A extração destes minérios não é uma simples operação de escavação. Quando o minério está preso em rocha dura, a extração é cirúrgica. Os geólogos mapeiam as veias e os engenheiros usam explosões precisamente calculadas. A quantidade de explosivo e a sua colocação são determinadas ao milímetro, não para destruir a rocha, mas para a fraturar de forma controlada, mantendo os blocos de minério tão intactos quanto possível. Se o minério se fragmentar demasiado, material valioso é perdido, e este trabalho é perigoso por razões que vão além das explosões. Muitas vezes, estes minérios estão misturados com vestígios de elementos radioativos, como o urânio e o tório. O pó que os mineiros respiram, os gases libertados pela rocha partida. Tudo tem de ser rigorosamente monitorizado e controlado. O primeiro passo nesta cadeia de poder é radioativo. Assim que os blocos de rocha chegam à fábrica, são limpos para remover terra e argila. O primeiro passo da transformação é brutal: transformar pedras em pó, mas não é um pó qualquer. Os blocos entram em moinhos de bolas, cilindros gigantes cheios de esferas de aço que rolam e esmagam a rocha sem parar. Ou, por vezes, em moinhos a jato, que disparam o material contra si mesmo a velocidades incríveis. Este processo violento continua durante 4 a 6 horas. O objetivo é reduzir a rocha a partículas que medem apenas 3 a 10 microns. Para ter uma perspectiva, um cabelo humano tem cerca de 70 microns de diâmetro. Este pó é quase 20 vezes mais fino. Durante esta moagem, o controle da temperatura é vital. A câmara não pode exceder os 80 graus Celsius. Se aquecer demasiado, a estrutura atômica dos minerais altera-se e o potencial magnético do material perde-se. Todo o processo falha antes de realmente começar. Depois da moagem, este pó ultrafino, uma mistura de tesouro e lixo, precisa de ser purificado. O método chama-se flotação. É essencialmente um banho de espuma de alta tecnologia. O pó é misturado com água e reagentes químicos especiais. Estes químicos são desenhados para se agarrarem apenas às partículas valiosas de terras raras, ignorando a rocha comum. Depois, o ar é bombeado para dentro do tanque. As partículas de terras raras, agora agarradas aos químicos, colam-se às bolhas de ar e sobem à superfície, formando uma espuma escura e rica. É um balé químico de precisão incrível. A espuma que transborda é o tesouro, o lodo que fica no fundo é lixo. Agora, os engenheiros têm um pó puro e concentrado. O próximo passo é fundi-lo para criar uma liga metálica. A receita mais famosa para superímãs é uma mistura de neodímio, ferro e boro. Mas há um problema fatal. O neodímio é um piromaníaco químico. Ele adora oxigênio.
Em contato com o ar que respiramos, ele oxida ou enferruja quase instantaneamente. Se estiver em forma de pó fino, pode até arder espontaneamente. Por isso, a fusão tem de ser feita num ambiente que não existe na Terra, um vácuo perfeito. A câmara do forno de indução é selada e todo o ar é bombeado para fora, até a última molécula. Depois, para garantir, a câmara é preenchida com argon, um gás nobre. O argon é como um segurança químico. Não reage, não se mistura. É um escudo gasoso perfeito. Só então, neste ambiente estéril, o calor é ligado. A temperatura dispara para valores incríveis, até 3.000 graus Fahrenheit, ou mais de 1.600 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. A esta temperatura, os metais tornam-se líquidos e misturam-se numa sopa atômica uniforme. Durante 2 a 4 horas, a liga é refinada, mas o arrefecimento é igualmente extremo. O metal líquido incandescente não pode arrefecer lentamente. Ele é derramado sobre um tambor de cobre gigante, arrefecido por dentro, que gira a alta velocidade. O choque térmico é instantâneo. O metal solidifica em menos de um segundo, sendo cuspido na forma de flocos finos e quebradiços, como vidro metálico. O choque congela os átomos no lugar. A estrutura está quase perfeita. Estes flocos brilhantes são o material base, mas a sua estrutura interna ainda é caótica. Para o passo seguinte, os flocos são novamente triturados, de volta a um pó ultrafino, sempre num ambiente protetor de argon. E agora, chegamos ao passo que separa um ímã de frigorífico de um superímã que move um comboio. Este é o verdadeiro segredo, o coração do processo. O pó fino é cuidadosamente colocado numa prensa, mas não é uma prensa vulgar. Enquanto a máquina se prepara para comprimir o pó, algo invisível e inacreditavelmente poderoso acontece. Um campo magnético gigantesco, com vários teslas de força, é ativado à volta do molde. Para comparar, o campo magnético da Terra, que move a agulha da sua bússola, tem cerca de 0,00005 teslas. Este campo é dezenas de milhares de vezes mais forte. Imagine que cada partícula de pó é uma agulha de bússola microscópica. Sem o campo, elas apontam em todas as direções. Um caos total. No momento em que o campo é ligado, cada uma delas, milhões e milhões de partículas, vira-se e alinha-se instantaneamente. Todas apontam para o mesmo polo, como um exército a entrar em formação. A pressão da prensa esmaga-as então, fixando-as nessa posição alinhada. O resultado é um bloco sólido, mas aqui está o paradoxo que define esta indústria. Embora a sua estrutura interna esteja agora perfeitamente alinhada, o bloco em si não é um ímã, é uma promessa de força, é um soldado a dormir à espera de ordens. E é incrivelmente frágil. Se o deixar cair ao chão, parte-se como um pedaço de cerâmica. Este bloco frágil e adormecido precisa de se tornar metal a sério. Para isso, ele vai para um forno de sinterização. Sinterizar é, basicamente, cozinhar o metal de forma muito precisa. Durante 4 a 5 horas, numa atmosfera controlada, o bloco é aquecido a temperaturas extremas, cerca de 2.400 graus Fahrenheit. Isto não é quente o suficiente para o derreter completamente, mas fica mesmo abaixo do ponto de fusão. É o ponto certo. A esta temperatura, as superfícies de cada partícula de pó começam a amolecer e a fundir-se umas com as outras. Pense em neve fofa. É feita de água, mas está cheia de ar. Se a comprimir e aquecer ligeiramente, ela funde-se e torna-se um bloco de gelo sólido e denso. É exatamente o que acontece aqui. As partículas de metal fundem-se, eliminando todos os pequenos espaços vazios entre elas. O bloco encolhe visivelmente, tornando-se quase 100% denso. O arrefecimento é lento e controlado, e à medida que arrefece, essa estrutura alinhada que foi criada na prensa fica permanentemente trancada. Agora é metal, forte, denso. A promessa de força está agora guardada lá dentro. O bloco sinterizado é agora um pedaço de metal incrivelmente duro.
É tão duro que ferramentas de aço normais não o conseguem cortar. Partem-se. São necessárias serras com ponta de diamante ou feixes de laser para o cortar e moldar nas formas precisas exigidas pelos engenheiros. Discos finos para auscultadores, blocos para motores, anéis para turbinas. Mas, apesar de toda a sua dureza, ele ainda tem uma fraqueza mortal. A sua maior força é também a sua maior fraqueza. A liga de neodímio é tão quimicamente reativa que o ar que respiramos é o seu veneno. A oxidação, a ferrugem, começa quase imediatamente. Um super-ímã nu, deixado ao ar livre, pode perder toda a sua força em meses, ou mesmo semanas, desfazendo-se em pó. Por isso, ele precisa de uma armadura. Cada ímã, agora com a sua forma final, é meticulosamente limpo e depois mergulhado em banhos galvânicos. Recebe camadas de proteção, níquel, depois cobre, depois níquel novamente, ou zinco, ou uma resina epóxi selante. Esta camada é a sua armadura. Ela sela o ímã, protegendo-o da umidade e do oxigênio, garantindo que a sua força invisível dure décadas. É esta armadura que o permite sobreviver no nosso mundo. O processo está quase no fim. Temos a forma final, temos a armadura, mas o ímã ainda está morto. Não tem polo norte nem polo sul. Não atrai nem repele nada. É apenas um pedaço de metal caro, denso e perfeitamente alinhado por dentro. Está na sala final. Chegou o momento do despertar. Cada ímã é colocado dentro de uma bobina de cobre grossa, um dispositivo chamado magnetizador de impulsos. É aqui que a promessa se torna realidade. Uma descarga elétrica monstruosa, com uma voltagem entre 2.000 e 3.000 volts. É acumulada e depois disparada através da bobina. Tudo acontece num flash, num impulso que dura de 1 a 5 milissegundos. É mais rápido que um piscar de olhos. Mas nesse instante, o impulso gera um campo magnético colossal, com uma intensidade de 3 a 5 teslas. É um campo dezenas de milhares de vezes mais forte que o campo magnético de todo o planeta Terra. Nesse instante, todos os domínios magnéticos dentro do metal, que foram alinhados na prensa e trancados na sinterização, viram-se e fixam-se permanentemente. É um choque de despertar. O exército de soldados adormecidos recebeu a sua ordem ao mesmo tempo. O poder invisível é finalmente libertado. O metal morto torna-se, nesse milissegundo, uma força da natureza. A sua força é testada, a sua polaridade verificada. Agora são tão potentes que têm de ser manuseados com extremo cuidado. Têm de ser embalados com espaçadores de plástico ou escudos magnéticos. Se dois destes superímãs se juntassem subitamente, poderiam estilhaçar-se com a sua própria força ou esmagar os ossos de uma mão. E assim a viagem termina. Começamos com uma rocha radioativa nas profundezas da Terra e uma pergunta sobre poder. Vimos essa rocha ser pulverizada até ficar mais fina que farinha, purificada num banho de espuma, fundida no vácuo para escapar ao ar e alinhada por forças invisíveis. E finalmente, testemunhamos o seu nascimento num relâmpago de 3.000 volts. Aqueles 20 mil milhões de dólares e aquele controlo de 90%, é sobre isto, é sobre este processo incrivelmente complexo. Estes corações de metal, agora despertos, movem silenciosamente os rotores dos nossos carros elétricos. Giram as pás de turbinas eólicas do tamanho de edifícios e alimentam as máquinas de ressonância magnética que salvam as nossas vidas. A força invisível que move o mundo moderno foi forjada. E quem controla a forja, quem controla este segredo, controla o futuro. Começa com magma derretido, milhões de anos a arrefecer lentamente, formando-se nas profundezas da Terra. É a memória fóssil do nosso planeta. Este material, o granito, preserva os vestígios da pressão, do calor e do tempo que o moldaram. E agora, imagine isto. Engenheiros numa pedreira acabam de usar uma explosão controlada para arrancar um único bloco desta rocha que pesa 100 toneladas. É mais pesado do que um avião Boeing 737 vazio.
Mas o objetivo não é apenas mover esta massa colossal. O verdadeiro desafio é transformar este poder bruto e caótico numa laje perfeitamente plana, polida como um espelho, com uma precisão de alguns centésimos de milímetro, verificada por lasers. Como é que a humanidade pega num bloco de 100 toneladas, nascido do fogo, e o transforma numa obra de arte de alta tecnologia? Esta é a jornada da pedra eterna, do caos da pedreira à perfeição da arquitetura. A viagem começa em vastas pedreiras a céu aberto, paisagens esculpidas pela engenharia humana. Colossais formações rochosas, que demoraram milhões de anos a formar-se, estão escondidas sob camadas de terra, areia e rocha solta. Antes de poderem sequer tocar no granito valioso, as equipas têm de remover esta sobrecarga, por vezes dezenas de metros dela. Quando o leito de rocha principal está finalmente exposto, o verdadeiro trabalho começa. As equipas de perfuração movem-se pela superfície, marcando pontos precisos. Seguem um padrão de grelha cuidadosamente calculado, perfurando fundo na pedra. O objetivo aqui não é a destruição, é a precisão. Estes furos são então carregados com uma quantidade medida de explosivos, apenas o suficiente. O objetivo não é estilhaçar o granito em pedaços inúteis, é usar a onda de choque para o separar em grandes blocos, sem fraturar o núcleo. Uma sequência de explosão controlada é acionada. Em segundos, um eco estrondoso reverbera pelo vale. Lajes maciças pesando milhares de toneladas destacam-se e deslizam pelas paredes da pedreira. Quando a poeira assenta, o titã está exposto, mas a força bruta tem os seus limites. Para uma extração mais controlada, a tecnologia assume o controlo. A serra de fio diamantado é uma ferramenta de pura maravilha. Um cabo de aço robusto, revestido com esferas de diamantes sintéticos, roda continuamente em alta velocidade. É o diamante que corta o granito. A serra fatia a pedra densa, sem causar fissuras. Em pedreiras maiores, a alternativa são lâminas de serra gigantes. Imagine uma lâmina com até 3,6 metros de comprimento, equipada com segmentos de ponta de diamante. Estas lâminas movem-se para a frente e para trás, lentas mas implacáveis, libertando lajes intactas da parede da montanha. Ambos os métodos de corte têm algo em comum: um fluxo constante de água. Durante um único turno, o consumo pode atingir entre 3.700 e 7.500 litros de água. Esta água é vital. Arrefece a superfície de corte para evitar que as lâminas sobreaqueçam e lava o pó de pedra. Mas, mais importante, suprime a perigosa poeira de sílica. Estas são as partículas finas, transportadas pelo ar, que podem causar graves doenças pulmonares. É uma medida de segurança essencial. Felizmente, a maior parte desta água é recuperada e reciclada. Finalmente, quando as linhas de corte estão completas, os trabalhadores usam cunhas de aço ou macacos hidráulicos. Com uma libertação final e precisa de pressão, uma pedra que pesa dezenas de toneladas cai no chão da pedreira. O bloco de granito está livre da montanha, mas agora enfrenta o seu primeiro grande desafio: mover-se. Esta não é uma tarefa para caminhões normais. Devido ao seu peso imenso, os blocos são primeiro transportados para uma área de preparação, staging area, dentro da própria pedreira. Aqui, o terreno é nivelado e seguro. O transporte é feito por caminhões de carga especializados, veículos com plataformas rebaixadas e chassis reforçados, concebidos especificamente para o terreno íngreme e irregular da pedreira. Para carregar estas bestas, são necessários guindastes de esteiras gigantes. Antes de cada elevação, o bloco é meticulosamente preso. Correntes de aço e cintas robustas são posicionadas em pontos de equilíbrio cuidadosamente calculados. A última coisa que alguém quer é que um bloco de 100 toneladas deslize ou rode durante a elevação. O guindaste levanta o bloco e baixa-o suavemente sobre um reboque de múltiplos eixos para cargas pesadas. Esta plataforma de transporte é uma maravilha da engenharia. A sua construção, com dezenas de rodas, foi concebida para uma única finalidade: distribuir uniformemente o peso esmagador de 20 a 100 toneladas. Sem isto, o caminhão simplesmente afundar-se-ia no chão da pedreira ou destruiria qualquer estrada normal. Antes de o comboio partir, há uma inspeção final.
Os trabalhadores verificam tudo, apertam todas as correntes de segurança, ajustam as escoras e fixam calços de madeira. Nada pode ser deixado ao acaso. O comboio parte então, movendo-se agonizantemente devagar. Não é uma questão de velocidade, mas de controlo. Esta carga vale uma fortuna e o perigo é real. Após a viagem lenta e perigosa, o bloco bruto chega à fábrica. A transformação de caos em ordem está prestes a começar. Guindastes pesados baixam os blocos sobre plataformas de corte, mas estas não são plataformas comuns. Estão ancoradas profundamente em fundações de betão. O objetivo é eliminar totalmente qualquer vibração. A vibração é o inimigo da precisão. O bloco é então fixado no lugar, com armações de aço e grampos hidráulicos. Está totalmente estável. Agora a verdadeira cirurgia começa. No coração desta operação está a serra de gangue, Gang Saw. É uma máquina colossal, um testemunho da engenharia industrial. Cada máquina carrega entre 40 e 80 lâminas de aço paralelas. Cada lâmina tem mais de 3 metros de comprimento e as suas bordas são revestidas com diamantes industriais. A máquina ganha vida, movendo-se para a frente e para trás, num ritmo constante e hipnótico. Dezenas de cortes paralelos fatiam o granito de forma limpa. Mas aqui está o detalhe mais incrível: a velocidade. As lâminas descem apenas alguns milímetros por minuto. Isto não é um corte rápido, é uma maratona de paciência e precisão. Por que tão lento? Para evitar fraturas na estrutura cristalina. A máquina é também inteligente. Sensores de vibração e pressão monitorizam constantemente a resistência. Eles ajustam a força de corte em tempo real, porque cada bloco de granito tem uma densidade mineral única que pode variar. O sistema adapta-se. E tal como na pedreira, a água é essencial. Jatos de água de alta pressão arrefecem as lâminas, lavam a pasta de pedra e reduzem o desgaste. Cada serra consome entre 800 e 1.500 galões de água por hora. E mais uma vez, a maior parte é reciclada. Um ciclo de corte completo para um único bloco dura de 15 a 24 horas. No final, o bloco maciço de granito desapareceu. No seu lugar estão dezenas de lajes uniformes, cada uma com cerca de 2 a 3 centímetros de espessura. Após 24 horas de corte, as lajes estão prontas, mas ainda não estão bonitas. A superfície está áspera, baixa e coberta por uma fina poeira de pedra. A sua verdadeira beleza, os padrões minerais, está escondida. Agora começa a etapa mais satisfatória visualmente. As lajes, cada uma pesando várias centenas de quilos, são transferidas para uma linha de polimento automatizada. É um sistema que se estende por dezenas de metros e funciona sem parar. À medida que cada laje viaja ao longo da linha, ela passa por baixo de uma série de cabeças de retificação e polimento. Cada cabeça tem uma tarefa específica. As primeiras cabeças usam grão grosso, quartz grit. Elas removem as marcas de serra e quaisquer saliências, nivelando a superfície. Depois, a laje passa para cabeças de grão fino, finer grit, muitas vezes revestidas com diamantes industriais. Estas refinam a superfície com uma precisão notável, removendo apenas uma camada fina. E este processo também é inteligente. Sensores controlam automaticamente a pressão e a velocidade de rotação de cada cabeça. Isto é crucial para proteger a estrutura cristalina do granito contra microfraturas. Um fluxo constante de água reduz o atrito e lava a pasta de pedra. É aqui que a magia acontece. À medida que a pasta cinzenta é lavada, as superfícies tornam-se mais brilhantes. A luz começa a refletir. Finalmente, a intrincada mistura de cristais de quartzo, mica e feldspato é revelada. O padrão mineral, a assinatura da terra, que dá ao granito o seu brilho metálico característico, emerge por fim. A superfície está agora polida até um brilho espelhado, mas o trabalho ainda não terminou. O granito é incrivelmente duro, mas também é poroso. Tem poros microscópicos que o tornam vulnerável. Antes de estar pronto para o mundo, precisa de proteção. Os trabalhadores aplicam um selante protetor transparente. Esta fórmula, tipicamente à base de silano ou silicone, penetra profundamente nos poros microscópicos do granito, forma uma barreira invisível contra água, óleo e ácidos suaves.
em linhas de produção de grande escala. Isto é feito por pulverizadores automatizados ou rolos de baixa pressão. Depois de o selante curar, a laje entra na fase de inspeção final. Primeiro, a inspeção humana. Os trabalhadores inspecionam cada laje sob iluminação de alta intensidade. Eles procuram arranhões tênues, manchas nebulosas ou mudanças subtis no tom da cor. Mas o olho humano tem limites. É por isso que a laje passa para a zona de inspeção a laser. Sensores de varrimento multifeixe projetam-se sobre toda a superfície. Capturam milhões de pontos de dados para gerar um mapa 3D detalhado de cada laje. A partir deste mapa, um software especializado analisa a planicidade, a espessura e o alinhamento. A precisão é impressionante. Deteta desvios tão pequenos quanto alguns centésimos de milímetro. Esta tecnologia vê o que é invisível a olho nu: microfissuras, bolsas de ar ou deformações na superfície. Apenas as peças impecáveis, as que passam neste teste de alta tecnologia, seguem em frente. A laje de granito está agora perfeita, protegida, polida e verificada por laser. Mas como se move com segurança algo que pesa 450 quilos e é, ao mesmo tempo, um produto de luxo? A embalagem é o último desafio de engenharia. Todo o movimento é tratado por elevadores robóticos especializados ou guindastes de pórtico hidráulicos. Estas máquinas não usam pinças, que poderiam lascar as bordas. Elas usam garras de sucção a vácuo. Elas agarram a laje pela sua superfície polida, levantando-a verticalmente. Isto evita arranhões, lascas ou danos nos cantos. As lajes são então colocadas em paletes de aço pesado ou de madeira reforçada. São posicionadas na vertical. Os trabalhadores inserem almofadas de borracha ou espaçadores de espuma entre cada laje. Este espaço é vital para manter uma folga igual e prevenir fendas por vibração durante o transporte. A palete inteira é então protegida. Uma estrutura de aço circundante, fitas de metal apertadas e uma película protetora de polietileno protegem contra poeira e umidade. Finalmente, cada envio é rotulado. Tem informações detalhadas de rastreabilidade, tipo de pedra, dimensões, número do lote e origem da pedreira. A jornada está completa. Mas sabia que esta pedra é mais do que apenas um material de construção? É um símbolo de poder há milênios. Do antigo templo de Brihadisvara, na Índia, uma maravilha da engenharia, aos rostos imponentes do Monte Rushmore, nos Estados Unidos. A humanidade sempre escolheu o granito para declarar poder e eternidade. É um desejo de ser lembrado. Este desejo ainda ecoa. Quando Donald Trump expressou o desejo de ter a sua imagem esculpida no Monte Rushmore, não foi apenas ambição, foi um reflexo dessa necessidade humana intemporal de deixar uma marca eterna. E todo este processo, apesar de usar milhares e milhares de litros de água para cortar e polir, é surpreendentemente sustentável. A maior parte dessa água é recuperada, filtrada e recirculada de volta ao sistema. De magma fundido que arrefeceu durante milhões de anos, de um bloco caótico de 100 toneladas, arrancado da terra com explosivos, até uma laje de engenharia precisa, polida para revelar a beleza original da Terra e verificada por lasers com uma precisão de centésimos de milímetro. Sob a precisão da engenharia e tecnologia modernas, este material aparentemente sem vida tornou-se um símbolo de resistência, a pedra angular da arquitetura intemporal em todo o mundo. Não é apenas uma rocha, é a prova de como a humanidade pode pegar no poder bruto do planeta e transformá-lo num legado duradouro. Todos os anos, os Estados Unidos produzem mais de 130 mil milhões de pés quadrados de telhas de asfalto. É o suficiente para cobrir milhões de telhados em todo o país. Longe de serem apenas materiais de construção comuns, elas moldaram a aparência da arquitetura americana e tornaram-se uma parte vital da indústria da construção moderna. O valor das telhas de asfalto reside não apenas na sua durabilidade e capacidade de resistir à chuva e ao vento, mas também nas inovações técnicas por trás delas. Asfalto refinado, mantas de fibra de vidro reforçadas e uma camada protetora de grânulos minerais resistentes ao fogo. Todos estes elementos se unem num produto que pode parecer simples, mas que pode proteger casas durante décadas.
O esqueleto invisível destas telhas é feito de fibra de vidro, e a fibra de vidro é feita de pedra. Pedra tão dura e tão firmemente cimentada que a maquinaria convencional não a consegue extrair. Tem de ser literalmente dinamitada. Como é que os engenheiros transformam rocha frágil e estilhaçada, vinda de uma detonação controlada, num escudo flexível e duradouro, capaz de proteger as nossas casas durante décadas? A viagem começa em vastas pedreiras de areia de quartzo. O arenito de sílica é uma rocha sedimentar rica em SiO2, disposta em camadas espessas e firmemente cimentada. Após levantamentos geológicos e padrões de perfuração cuidadosamente planeados, os explosivos são detonados. Isto cria uma rede de fraturas controladas, partindo a rocha em grandes blocos, prontos para serem carregados. Cada parâmetro é calculado com precisão para maximizar a eficiência, minimizando ao mesmo tempo o pó e as vibrações. Quando a explosão termina, o arenito parte-se em pedaços maciços. Escavadoras hidráulicas pesadas entram imediatamente em ação. Cada balde recolhe até 22 toneladas curtas de rocha e despeja-as em caminhões de transporte, com capacidade para 55 a 65 toneladas curtas. A pedreira funciona num ritmo constante. Bancadas em forma de degrau, cada uma com cerca de 35 a 50 pés de altura, são projetadas em toda a pedreira, dando às máquinas acesso de múltiplos ângulos, mantendo a parede estável. O arenito transportado não segue direto para a fábrica. Em vez disso, os caminhões param numa estação de processamento no local, projetada para reduzir custos de transporte e garantir um controle mais rigoroso da qualidade da matéria-prima. A rocha é alimentada num triturador de maxilas primário. 2 pesadas maxilas de aço comprimem o material, reduzindo os blocos a pedaços com cerca de 2 a 4 polegadas. Este é o ponto ideal, suficientemente pequeno para o processamento seguinte, mas suficientemente grande para preservar a estrutura do grão de sílica. O material triturado passa então por uma peneira vibratória de múltiplos tabuleiros que separa peças demasiado grandes ou finas, ambas inadequadas para a produção de fibra de vidro. Apenas a fração com o tamanho e uniformidade corretos avança. A seguir, vem a fase de lavagem a alta pressão. A pedra é bombardeada com potentes jatos de água, com pressões entre 75 a 115 psi. Este processo rigoroso arranca o pó mineral, a argila e as impurezas da superfície. Não é apenas uma limpeza mecânica, melhora a pureza química, um fator essencial na fabricação de vidro. A água da lavagem é recolhida e recirculada. O resultado é uma sílica semi-refinada, limpa, consistente e totalmente qualificada para ser entregue à fábrica de fusão. Está pronta para a transformação de rocha em fibra. Após ser lavada, selecionada e seca, a areia de sílica refinada segue para a área de dosagem. Aqui, cada ingrediente é medido com precisão. Calcário finamente moído é adicionado para ajustar a viscosidade, e carbonato de sódio para decompor a sílica e baixar o seu ponto de fusão. Algumas fórmulas também adicionam dolomite ou alumina, aumentando a durabilidade e estabilizando a cor do vidro. Uma vez preparada, a mistura é alimentada num forno contínuo, um processo que dura quase 2 dias e 2 noites. O forno é construído em 3 zonas: pré-aquecimento, fusão e condicionamento. Primeiro, no pré-aquecimento, o lote sobe lentamente para cerca de 1000 graus Celsius, eliminando a umidade. Depois, a fusão. As temperaturas sobem para mais de 1550 graus Celsius, mais quente que a lava de um vulcão, liquefazendo toda a massa em vidro fundido. Permanece neste estado por quase 50 horas. Este tempo é longo o suficiente para purgar impurezas e libertar todos os vestígios de gás, até que a fusão seja completamente uniforme. Este é o passo que consome mais energia de todo o processo. Sensores infravermelhos e elementos de aquecimento elétricos regulam cada zona com precisão absoluta. Finalmente, na zona de condicionamento, o calor é ligeiramente reduzido. O vidro estabiliza e o fluxo fundido está pronto para fluir do forno para o próximo capítulo.
Assim que o vidro fundido atinge a homogeneidade total, ele flui para bacias de distribuição. Estas estão equipadas com centenas de orifícios microscópicos. Estes orifícios não são de um metal qualquer, são feitos de uma liga de platina-ródio, capaz de resistir ao calor intenso e à corrosão. Sob a força da gravidade, o vidro flui através de cada abertura, formando filamentos tão finos como seda. Rolos de alta velocidade, girando a até 3.000 rotações por minuto, puxam estes filamentos, esticando-os até se tornarem fibras com apenas alguns microns de espessura, mais finas que um cabelo humano. Imediatamente a seguir, um spray de água a baixa pressão arrefece os fios, fixando a sua forma sem rachar a sua estrutura interna. Por fim, um revestimento químico especial é aplicado a cada fibra, melhorando a aderência e evitando a acumulação de estática. Toda esta transformação de vidro líquido para fibra sólida leva apenas alguns segundos, mas cada parâmetro deve estar sob controle rigoroso. Após serem esticadas e arrefecidas, as fibras de vidro mais finas que um cabelo humano são reunidas em feixes e guiadas para um sistema de enrolamento de alta velocidade. Cada fio passa por rolos revestidos a cerâmica que resistem ao desgaste, mantendo a tensão e o alinhamento estáveis. Se a tensão for muito leve, as fibras caem e emaranham-se. Se for muito forte, partem-se. É por isso que sensores de carga monitorizam cada milissegundo, mantendo a tensão estável em apenas 3 a 6 gramas por fio. No tambor de enrolamento, um guia servo acionado move-se de lado a lado, depositando as fibras uniformemente. O movimento lateral é controlado com extrema precisão, menos de 0,2 milímetros de desvio, criando uma bobina perfeitamente lisa. A partir destas bobinas, centenas de feixes de fibras são alimentados em simultâneo num cortador automático. Lâminas rotativas de alta velocidade cortam-nas em segmentos curtos, com cerca de 1 a 2 polegadas de comprimento. Ar comprimido sopra então as fibras cortadas para um tapete rolante em movimento, espalhando-as numa camada fina e uniforme. A pressão do ar e a velocidade da correia são afinadas cuidadosamente. Quando está uniformemente espalhado, o tapete entra na zona de pulverização do aglutinante. Uma névoa fina de resina fenólica ou acrílica reveste as fibras, ligando-as nos seus pontos de cruzamento. A aplicação é medida em microgramas por fio. Um conjunto de rolos lisos pressiona levemente o tapete molhado antes de este entrar num forno de cura de múltiplos tabuleiros. No interior, ar quente entre 390 a 480 graus Fahrenheit flui e cura a resina. À saída do forno, o tapete de fibra de vidro emerge. Tem uma espessura consistente, ligações internas fortes, mas mantém-se suficientemente flexível para o processamento futuro. É o esqueleto perfeito. Em cada telha de asfalto, o betume é o elemento central que define a impermeabilização e a resistência às intempéries. Este material espesso e preto atua como uma armadura, protegendo o tapete de fibra de vidro da umidade e dos raios ultravioleta, mas não serve qualquer tipo de asfalto. O escolhido é o asfalto oxidado, modificado através da insuflação de ar a alta temperatura para elevar o seu ponto de amolecimento. Nas fábricas modernas, o asfalto é armazenado em silos aquecidos, entre 350 a 400 graus Fahrenheit, sempre pronto para a cobertura. Uma grande parte do fornecimento atual provém de pavimento reciclado. Estradas velhas são trituradas, peneiradas e purificadas até serem restauradas quase ao seu estado original. Isto não só reduz custos, mas também melhora a aderência. Algumas fórmulas vão mais longe, adicionando polímeros SBS para aumentar a elasticidade e prevenir fissuras. Se o asfalto é a armadura interna, os grânulos minerais são o escudo exterior. São a primeira linha de defesa contra o sol, chuva e tempestades. As pedras usadas são basalto ou granito triturados, minerais conhecidos pela sua dureza e estabilidade. A preparação começa nas pedreiras, onde a rocha é triturada em partículas entre 0,016 e 0,067 polegadas.
Os grânulos são então lavados, secos e peneirados. Cada um recebe um fino revestimento cerâmico, criado pela cozedura de óxidos metálicos a altas temperaturas. Este revestimento não só fixa a cor, mas também confere às telhas uma vasta gama de tonalidades. Na linha de produção, os grânulos são uniformemente espalhados sobre o asfalto quente e pressionados por rolos pesados. Isto assegura que ficam firmemente incorporados. Assim que o revestimento de asfalto e minerais está completo, a folha contínua entra numa linha de arrefecimento por ar forçado. Esta é uma fase crítica que estabiliza a estrutura. Ventiladores axiais maciços são posicionados acima e abaixo do tapete, impulsionando correntes uniformes de ar frio. Esta redução gradual da temperatura segue uma curva térmica precisa, evitando o choque térmico, a principal causa de microfissuras no asfalto. Por baixo do tapete, rolos arrefecidos à água retiram calor da parte inferior. Sensores infravermelhos examinam a superfície em tempo real, rastreando a dureza e a temperatura. Se algum ponto estiver fora das especificações, braços pneumáticos removem a secção defeituosa. Uma vez totalmente arrefecida e estabilizada, a folha avança para uma estação de corte rotativa automática. Lâminas afiadas de carboneto de tungstênio cortam a folha em dimensões precisas, tipicamente 39 polegadas de comprimento por 13 polegadas de largura. A velocidade de corte é sincronizada com o movimento do tapete através de servomotores, mantendo o erro dentro de mais ou menos 0,012 polegadas. Para minimizar o desperdício, as aparas das bordas e as peças rejeitadas são recolhidas, refundidas e realimentadas no início da linha, criando um processo de ciclo quase fechado, praticamente sem perda de material. Logo após o corte, cada telha de asfalto segue para o tapete de inspeção. Aqui, trabalhadores qualificados assumem a responsabilidade pela revisão final antes da embalagem. Os inspetores observam cada folha passar, usando medidores e escovas macias para verificar a aderência dos grânulos. A cada 1000 telhas, uma amostra aleatória é enviada para o laboratório local. Aí, os técnicos testam a resistência à tração, a resistência à água e a durabilidade aos raios UV. Os resultados alimentam diretamente o sistema de controle de qualidade. Após passar na inspeção, as telhas movem-se para a linha de embalamento semiautomática. Cada telha é empilhada em fardos de 18 a 22 peças. Um braço robótico alinha as bordas. Aqui, uma prensa hidráulica comprime suavemente cada pilha, reduzindo seu volume. Imediatamente, um filme elástico e resistente ao calor envolve firmemente o fardo. Cada embalagem é marcada com um código de barras, registrando o número do lote e os dados da linha. Finalmente, os fardos são dispostos em paletes de madeira, prontos para envio. Do arenito estilhaçado por uma explosão controlada até a linha de inspeção final, cada telha de asfalto viajou através de uma cadeia industrial complexa e exata, medida ao milímetro. Cada telha é mais do que apenas um pedaço de material de construção. É o produto da ciência dos materiais moderna, da automação avançada e dos olhos e mãos hábeis dos trabalhadores em cada etapa. Hoje, milhares de milhões de pés quadrados destas telhas cobrem telhados em todo o mundo. Por trás daquela superfície familiar e escura, existe uma cadeia de valor inteira, otimizada, refinada e constantemente reinventada. Imagine uma área verde do tamanho de 1/5 de toda a floresta amazônica. Agora veja essa imensidão desaparecer, ano após ano. É isso que custa para produzir os 80 bilhões de rolos de papel higiênico que a humanidade consome a cada 12 meses. 15 milhões de hectares de árvores são sacrificados. Mas e se a solução para salvar nossos pulmões verdes estivesse escondida naquilo que você joga fora? Hoje, vamos entrar em uma mega fábrica, onde 500 toneladas de lixo diário são transformadas em pura higiene. Como a engenharia consegue pegar papel sujo e contaminado e transformá-lo em algo tão limpo que você usa no próprio corpo? A jornada começa com o rugido pesado dos motores a diesel. Caminhões de coleta, verdadeiros titãs de aço, chegam ao pátio da fábrica, trazendo o que muitos chamariam de caos. Eles despejam 500 toneladas de resíduos todos os dias. É uma montanha de papel misturado com tudo o que você pode imaginar. Plásticos, metais, restos de comida e vidro.
O cheiro é forte, a visão é desordenada, mas para esta indústria, isso não é lixo, é ouro bruto. A primeira etapa é uma guerra contra a contaminação. O material é empurrado para esteiras gigantescas que se movem como rios de borracha e metal. Aqui, a tecnologia precisa ser mais rápida que o olho humano. Sensores ópticos avançados escaneiam cada fragmento que passa em alta velocidade. Eles enxergam o que nós não vemos. No momento em que uma sacola plástica ou um pedaço de nylon é detectado, jatos de ar comprimido disparam como balas invisíveis. É um tiroteio mecânico, expulsando os intrusos da linha de produção em frações de segundo. Mas a tecnologia não trabalha sozinha. Em muitas fábricas, trabalhadores equipados com proteção pesada, máscaras, luvas de borracha industrial e óculos de segurança fazem a triagem final. É um trabalho árduo, mas essencial. Eles retiram manualmente o que as máquinas podem ter deixado passar, garantindo que apenas o papel siga em frente. O fluxo continua para separadores vibratórios, máquinas colossais que tremem com a força de um terremoto controlado. A física aqui é simples e brutal. A vibração faz com que materiais pesados e indesejados caiam, enquanto o papel, mais leve, flutua para a próxima etapa. O objetivo é criar fardos de papel recuperado. Prensas hidráulicas esmagam o material limpo com uma força de toneladas, compactando em blocos densos e quadrados, parecidos com tijolos gigantes. Cada um desses fardos pesa 800 kg. Pare e pense no potencial disso. Apenas um desses blocos contém matéria-prima suficiente para produzir mais de 10 mil rolos de papel higiênico novos. O que antes era uma pilha de lixo na calçada, agora é um cubo concentrado de potencial, pronto para ser dissolvido e renascer. Agora começa a verdadeira mágica, o momento em que a matéria muda de estado. Os fardos de papel são transportados por empilhadeiras e lançados dentro de um Hydra Pulper. Imagine um liquidificador do tamanho de uma casa de 2 andares. O tanque é inundado com água, mantendo uma proporção rigorosa. Para cada parte de papel, 10 partes de água. Mas não é apenas um banho. No fundo desse tanque, um rotor monstruoso de aço gira a uma velocidade alucinante, entre 1.000 e 1.500 rotações por minuto. A energia gerada aqui é violenta. A água se transforma em um vórtice furioso que ataca o papel, rasgando não em pedaços, mas em fibras microscópicas. É aqui que a sujeira do passado é apagada. Produtos químicos especiais, agentes dispersantes, entram na mistura para caçar as tintas de impressão e as colas velhas. A tinta se solta das fibras e flutua para a superfície ou é dissolvida, deixando para trás apenas a celulose pura. O processo dura entre 30 e 60 minutos de agitação implacável. O resultado é uma pasta cinzenta, uma sopa de fibras suspensas em água. Mas essa sopa ainda não é papel. Ela passa por peneiras finas que capturam até a menor partícula de plástico ou grampo que tenha sobrevivido até aqui. Agora temos uma polpa limpa, mas ela é 95% água. Para se tornar o produto macio que conhecemos, ela precisa passar por uma transformação física radical. As fibras, agora livres, começam a se procurar, criando ligações de hidrogênio naturais que formarão a espinha dorsal do novo papel. É a biologia e a química trabalhando juntas sob o comando da engenharia pesada. A polpa líquida é bombeada para a máquina de formação, o coração pulsante da fábrica. Aqui a velocidade é tudo. A mistura é espalhada sobre uma tela de malha fina, que se move tão rápido que o olho humano vê apenas um borrão. A água precisa ser removida, e rápido. Cilindros rotativos e sistemas de vácuo sugam a umidade com uma força tremenda. A gravidade e a sucção trabalham juntas para drenar a água, deixando para trás uma teia úmida de fibras. Mas a folha ainda é frágil. Ela entra na zona de prensagem, onde rolos de aço gigantescos esmagam o papel recém-nascido. A pressão é calibrada com precisão milimétrica. O objetivo não é apenas secar, mas definir a espessura. Estamos falando de uma precisão que beira o impossível. A folha final terá entre 15 e 20 microns de espessura. Isso é mais fino que um fio de cabelo, mais fino que uma partícula de poeira. Em seguida, o papel adere a um cilindro de secagem aquecido a vapor, muitas vezes chamado de Yankee Dryer. O calor é intenso, evaporando a água restante em um piscar de olhos.
Em segundos, o que era um líquido cinzento se torna uma folha branca, seca e contínua. O papel voa através da máquina, passando por rolos de calandragem que polem a superfície, dando aquele toque suave que os consumidores exigem. No final desta linha, o papel é enrolado em bobinas jumbo. Estes não são rolos comuns. Eles têm mais de 1 metro de diâmetro e pesam toneladas. Cada bobina contém quilômetros de papel contínuo, uma reserva massiva de material esperando para ser cortada. É uma visão impressionante de escala. Uma única bobina dessas pode abastecer uma família inteira por uma vida. Mas o papel por si só não tem forma. Ele precisa de um esqueleto para se sustentar. Enquanto o papel é fabricado em uma ponta, em outra parte da fábrica, nasce o tubo de papelão. Pode parecer apenas um detalhe, mas sem ele, o rolo de papel higiênico colapsaria sob o próprio peso. Tiras longas de papelão reciclado são alimentadas em uma máquina de enrolamento espiral. É um balé mecânico hipnotizante. As tiras são banhadas em uma cola especial de secagem ultra rápida e enroladas em torno de um eixo de aço sólido. A geometria aqui é sagrada. O tubo é formado em uma espiral contínua, criando uma estrutura incrivelmente rígida e resistente à pressão. O diâmetro é fixado em exatos 4 centímetros. Não pode haver erro. Se for maior, não cabe no suporte do seu banheiro. Se for menor, a máquina de enrolamento trava. Assim que a cola seca, o que leva apenas segundos, uma lâmina automática entra em ação. Ela corta o tubo infinito em segmentos precisos, com comprimento entre 9 e 11 centímetros. O som é rítmico, quase musical. Corte, corte, corte. Milhares de tubos são produzidos por hora, cada um idêntico ao outro. Eles são a fundação invisível do produto, a força oculta dentro da maciez. Agora, o papel gigante e o núcleo resistente estão prontos para se encontrar na etapa mais veloz de todo o processo. Prepare-se para a velocidade pura. Os rolos jumbo de papel são montados na linha de rebobinamento. Os tubos de papelão são encaixados em eixos que giram a uma velocidade que desafia a física, 3.000 rotações por minuto. É tão rápido que se você piscar, perde o processo. O papel é puxado das bobinas gigantes e enrolado nos pequenos tubos com uma tensão perfeita. A força centrífuga aqui é brutal. Se o papel fosse um pouco mais fraco, ele se rasgaria em 1000 pedaços. Se fosse um pouco mais forte, ficaria áspero. O equilíbrio é mantido por sensores computadorizados, que ajustam a tensão em tempo real. Quando o rolo atinge a quantidade exata de folhas programada, a máquina o corta e, em um movimento genial, aplica uma gota de cola na ponta final para selar o rolo. Tudo isso acontece sem parar a rotação. O resultado não são os rolos pequenos que você vê no mercado, mas sim troncos longos de papel, chamados de logs. Esses troncos parecem árvores brancas e macias, deitadas sobre a esteira. Eles seguem para a serra de corte. Imagine serras orbitais girando furiosamente. Elas descem sobre os troncos de papel e os fatiam como se fossem manteiga. A precisão do corte é crítica. As lâminas devem ser afiadas como bisturis para não amassar o papel ou deixar rebarbas. Cada corte cria o rolo individual que conhecemos. Dezenas de rolos caem na esteira a cada segundo, uma cachoeira branca de produto acabado. Mas, embora pareçam prontos, eles ainda estão expostos. Para chegarem à sua casa com segurança, eles precisam de uma armadura. Entramos agora na zona estéril. Daqui para frente, nenhuma mão humana tocará o produto. A higiene é a prioridade absoluta. Os rolos cortados marcham por esteiras inteligentes que os organizam em filas perfeitas. Sensores detectam a posição de cada rolo, garantindo que nenhum esteja fora do lugar. O sistema de embalagem é uma maravilha da automação. Um filme plástico transparente é desenrolado e envolve um grupo de rolos, 6, 12, 24, com uma velocidade impressionante. O plástico é cortado e dobrado com precisão milimétrica. Em seguida, o pacote passa por um túnel de calor. O ar quente faz o plástico encolher instantaneamente, selando o pacote hermeticamente. Essa selagem é a garantia de que nada entrará ali. Nem poeira, nem umidade, nem germes. É um cofre de higiene. No final da linha, braços robóticos gigantes assumem o comando.
Eles levantam os pacotes pesados como se fossem penas e os organizam em pallets de madeira. Os robôs jogam um Tetris industrial, encaixando os pacotes de forma a maximizar o espaço e garantir que a pilha não tombe durante o transporte em caminhões. É uma coreografia de metal e silício, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. A fábrica nunca dorme, porque a demanda nunca para. Começamos com uma imagem assustadora, a perda de milhões de hectares de floresta, mas terminamos com uma visão de esperança. Olhe para esses pallets empilhados prontos para despachar. Cada rolo aqui é uma vitória da engenharia sobre o desperdício. Conseguimos pegar 500 toneladas de lixo diário, coisas que iriam apodrecer em aterros, e transformá-las em um recurso essencial. Este ciclo de reciclagem economiza água, energia e, o mais importante, milhões de árvores que continuam de pé graças a essa tecnologia. O papel higiênico pode parecer um item humilde, algo em que você raramente pensa, mas sua jornada é épica. É a prova de que, com a tecnologia certa, não existe fim da linha para os materiais. Existe apenas um novo começo. Da próxima vez que você pegar um rolo, lembre-se da tempestade de água, da velocidade de 3.000 giros e da precisão robótica que o trouxe até ali. O poder da indústria não é apenas fabricar coisas, é transformar o mundo, um rolo de cada vez. Os desertos não têm água. É uma lei absoluta da natureza que conhecemos desde sempre. Mas, neste exato momento, Israel planeja quebrar essa regra fundamental, movendo uma quantidade de terra equivalente a 13 pirâmides de Gizé para bombear um oceano inteiro para o coração das dunas secas. O preço dessa aposta insana? 20 bilhões de dólares. A pergunta que ecoa nas salas de guerra e nos bancos é: por que uma nação arriscaria sua economia para construir um porto onde só existe areia escaldante? A resposta está em um medo profundo de asfixia nacional. Para compreender a audácia necessária para inundar um deserto, precisamos primeiro sentir a claustrofobia que Israel enfrenta todos os dias. Imagine um país onde o solo é majoritariamente árido e as fronteiras terrestres são linhas de tensão constante com vizinhos hostis. Israel é, na prática, uma ilha econômica. Sem rotas de caminhões ou trens seguros para o comércio exterior, 98% de tudo o que mantém a nação viva chega pelo mar. Estamos falando do combustível que gera eletricidade, do trigo para o pão e das matérias-primas para a tecnologia. Mas existe um problema terrível nessa equação de sobrevivência. Para que esses navios vitais cheguem aos grandes portos de Israel no Mediterrâneo, eles devem passar por um único ponto de estrangulamento, o Canal de Suez. Olhe para os números e sinta o desequilíbrio. O canal, em seus pontos mais apertados, tem apenas 205 metros de largura. Agora, compare isso com os monstros de aço que navegamos hoje. Navios como o Ever Given têm 400 metros de comprimento e pesam 220 mil toneladas. É como tentar passar um prédio de 100 andares, deitado por um buraco de agulha, dia após dia, sob ventos fortes e correntes traiçoeiras. O mundo inteiro sentiu o preço dessa fragilidade em março de 2021. Bastou uma rajada de vento e um erro de manobra para que o Ever Given ficasse atravessado, bloqueando a artéria do mundo por 6 dias agonizantes. O custo não foi apenas tempo, foi sangue econômico. O bloqueio custou ao comércio global 9 bilhões e 600 milhões de dólares por dia. Para Israel, isso foi um alerta de nível catastrófico. Em apenas 5 dias, o valor perdido no canal igualou metade de todo o produto interno bruto da nação. E a história nos lembra que isso pode piorar. Após a guerra de 1967, o Egito fechou o canal por 8 anos inteiros. Os navios tiveram que dar a volta em todo o continente africano, adicionando 4.000 milhas à viagem. É a mesma distância de cruzar os Estados Unidos de costa a costa e voltar. Hoje, a situação é ainda mais precária. O Egito detém as chaves desse portão e cobra caro por isso. As taxas de pedágio dispararam para 700 mil dólares por passagem, 10 vezes mais do que custava há 2 décadas. Israel está preso em uma armadilha geopolítica, pagando um resgate diário para respirar economicamente. Foi essa sensação de sufocamento que fez os engenheiros olharem para o mapa e apontarem para o sul, em busca de uma saída desesperada.
Eles olharam para Eilat, a única janela de Israel para o Mar Vermelho e para os oceanos do Oriente. Na teoria, essa deveria ser a solução mágica. Na prática, é um pesadelo logístico e geográfico. A costa de Israel nesta região é ridiculamente pequena, com apenas 11 quilômetros de extensão. É uma faixa de terra espremida como uma sanfona. Atrás da cidade, montanhas de granito vermelho se erguem como muralhas intransponíveis. Aos lados, as fronteiras internacionais com a Jordânia e o Egito bloqueiam qualquer chance de expansão lateral. O mar ali também não ajuda. A profundidade da água no porto atual é de apenas 12 metros. Isso era aceitável no século passado, mas os titãs modernos dos mares, os supernávios porta-contêineres, exigem um calado de pelo menos 17 metros para não encalhar. Eles simplesmente não cabem. O resultado é uma ineficiência gritante. Enquanto o porto de Haifa, no norte, movimenta quase 1,5 milhão de contêineres por ano, Eilat luta para processar 50 mil. É uma diferença de 30 vezes. E mesmo se conseguissem descarregar as mercadorias, elas não teriam para onde ir. Não existe uma linha de trem que conecte Eilat ao centro econômico do país. Cada tonelada de carga tem que ser colocada em caminhões para uma viagem lenta e cara de 240 quilômetros através do deserto de Negev. Isso triplica o custo do transporte. A cidade de Eilat também apresenta um conflito de interesses insuperável. Ela é a joia do turismo israelense, um oásis de hotéis de luxo e praias cristalinas que atrai 3 milhões de visitantes anualmente. Transformar esse paraíso em uma zona industrial de fumaça e guindastes seria um suicídio econômico de outra natureza. Se você não pode empurrar as montanhas e não pode destruir o turismo, a única opção que resta desafia a sanidade. Você deve trazer o oceano para dentro da terra. O projeto Portão do Sul não é apenas uma obra, é uma tentativa de reescrever a geografia. O plano é construir um porto massivo não na costa, mas a 7 quilômetros terra adentro, no meio do deserto, ao lado da fronteira jordaniana. A escala da escavação necessária é difícil de visualizar. Estamos falando de remover 100 milhões de toneladas de areia e rocha sólida. Imagine uma frota de caminhões basculantes gigantes, daqueles usados em mineração, formando uma fila que daria a volta ao mundo, trabalhando 24 horas por dia sob um sol que derrete asfalto. O objetivo é criar uma bacia artificial com quase 8 quilômetros de comprimento e 300 metros de largura. Mas cavar o buraco é a parte fácil. O desafio real é a água. Eles planejam construir um sistema de tubulação subterrânea colossal, com 8 quilômetros de extensão, para sugar a água do Golfo de Aqaba, para mover 80 milhões de pés cúbicos de água, montanha acima, e encher essa banheira gigante. Serão necessárias bombas industriais com potência na casa dos gigawatts. É um consumo de energia que poderia iluminar uma cidade inteira, dedicado apenas a manter o porto cheio. E o deserto é um inimigo implacável. A areia é porosa. Se você apenas jogar água salgada lá, ela vazará para o lençol freático, destruindo as poucas fontes de água doce da região e salgando a terra para sempre. Para evitar essa catástrofe bíblica, cada centímetro quadrado do fundo e das paredes dessa bacia titânica terá que ser revestido com mantas de impermeabilização de alta tecnologia, criando a maior piscina do mundo. Um sistema complexo de válvulas e estações de monitoramento funcionará como um coração artificial, pulsando dia e noite para compensar a evaporação brutal e manter o nível da água estável para os navios. Se os engenheiros conseguirem realizar esse feito, criarão o equivalente moderno das maravilhas antigas. Um porto de águas profundas, onde antes só existiam lagartos e poeira. Mas um porto isolado no deserto é inútil se as mercadorias ficarem presas lá. Para que esse coração artificial bombeie vida para a economia, ele precisa de veias de aço. É aqui que entra a segunda metade do megaprojeto, uma ferrovia de 250 quilômetros rasgando o silêncio do Negev. Do espaço, essa região parece a superfície de Marte, vermelha, vazia e cheia de crateras. Construir uma linha férrea aqui de alta velocidade para cargas pesadas é uma guerra contra a topografia. O plano exige a construção de 60 pontes e túneis para vencer os cânions profundos e as escarpas rochosas. Será um cicatriz de aço e concreto costurando o país de sul a norte.
O custo apenas para os trilhos é estimado em 8 bilhões de dólares. Para colocar isso em perspectiva, é um valor comparável a grandes trechos de trens-bala em países desenvolvidos, mas gasto em um lugar onde ninguém vive. A meta é conectar o novo porto desértico a Be'er Sheva e de lá a Tel Aviv e Jerusalém. Se completada, essa linha permitirá que trens de carga cruzem o país em 2 horas e meia. Isso criaria a primeira ponte terrestre comercial viável entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo. Mercadorias vindas da China ou da Índia poderiam descarregar no deserto, viajar de trem e ser recarregadas em navios para a Europa, economizando 10 dias de viagem e evitando completamente o Canal de Suez. É a promessa de transformar Israel nos novos pulmões do comércio regional, permitindo que o mundo respire, mesmo se a artéria do Egito for bloqueada novamente. Mas a ambição tem um preço, e a fatura final desse projeto é de fazer qualquer economista suar frio. O custo total estimado flutua entre 15 e 20 bilhões de dólares. Isso é 3 vezes o orçamento anual de todas as Forças Armadas de Israel. É 700 vezes o custo de construção da famosa ponte Golden Gate. Estamos falando de uma aposta de proporções imperiais. E o dinheiro é apenas o começo dos riscos. A natureza ali é frágil e antiga. O Golfo de Aqaba abriga recifes de corais únicos, os mais setentrionais do planeta, que sobreviveram por 7.000 anos. O ecossistema é tão delicado que uma única falha nas tubulações de sucção, um vazamento de óleo no novo porto ou a turbidez da água causada pela escavação poderia matar os corais para sempre. Não haveria segunda chance. Uma herança biológica milenar seria trocada por concreto. Além disso, o clima é um adversário brutal para a engenharia. Com temperaturas que chegam a 43 graus Celsius, o metal sofre. A evaporação é tão rápida que as bombas teriam que trabalhar em dobro apenas para manter o nível da água, consumindo energia e dinheiro sem parar. Estima-se que a manutenção desse sistema custaria 1 bilhão de dólares a cada 10 anos, apenas para combater a corrosão pelo sal e o desgaste pelo calor. E não podemos esquecer a geopolítica. Mesmo com um porto no deserto, os navios ainda precisam navegar pelo Estreito de Bab el-Mandeb para entrar no Mar Vermelho, uma área infestada de conflitos e mísseis. Israel pode construir um desvio para o Suez, mas não pode construir um escudo contra a guerra no mar aberto. Então, onde está essa maravilha da engenharia hoje, no ano de 2025? Se você for até o local proposto, entre Eilat e a fronteira, não verá guindastes tocando o céu. Não ouvirá o rugido de motores a diesel, nem o choque de metal contra a rocha. Você ouvirá apenas o vento assobiando nas dunas vazias. O projeto está em hibernação profunda. Apesar de todo o barulho na mídia e dos planos grandiosos, nenhuma pedra foi movida. O governo israelense está paralisado pelo custo astronômico e pela falta de investidores privados, que olham para os números e veem um abismo financeiro. Há uma ironia cruel e silenciosa pairando sobre as areias. Para construir esse porto da independência, Israel precisaria importar cimento, aço e mão de obra. E a rota mais barata para trazer esses materiais? Através do Egito e da Jordânia, os mesmos vizinhos dos quais eles tentam desesperadamente se libertar. A logística da construção depende da própria cadeia que ela visa quebrar. Enquanto isso, em Eilat, a população local luta contra a ideia, temendo que a indústria mate seu paraíso turístico. E no Cairo, as autoridades egípcias observam com atenção, sabendo que cada container que passa por terra em Israel é dinheiro que sai de seus bolsos. Nós terminamos onde começamos, olhando para o mapa. De um lado temos o Canal de Suez, uma obra faraônica de água real que gera bilhões. Do outro temos uma linha pontilhada no mapa de Israel, um sonho de 20 bilhões de dólares de um canal de areia e trilhos. É uma corrida entre a realidade física e a ambição humana. O Egito teme perder 700 milhões de dólares por ano. Israel teme perder sua soberania logística. O mundo observa sabendo que a próxima crise no Suez é apenas uma questão de tempo. Quem vencerá essa guerra comercial no longo prazo? Aquele que controla a água que já existe, ou aquele que tem a audácia insana de tentar construir um oceano onde Deus colocou um deserto?